Hey guys, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal da Agência Viajar Mais e o papo de hoje é passagem aérea. É muito comum as pessoas me tirarem a seguinte dúvida. Mari, por que eu devo fechar a passagem aérea com agência e não na internet? Vou contar isso para vocês. Hoje, a gente tem aí uma variedade gigante de sites que comercializam passagem aérea. Fora os sites das companhias aéreas, a gente tem sites de comércio de passagem mesmo. Não sou contra nenhum deles, mas sou a favor sempre de ter uma agência por trás. Quando a agência que emite o bilhete, ela tem autonomia sobre aquela passagem. Então eu consigo ajudar muito mais o meu cliente se eu tiver emitido a passagem aqui. Se eu não tiver emitido a passagem aqui, eu não consigo fazer absolutamente nada além de instruí-lo. Eu já tive alguns problemas com clientes em trânsito, né, ou com viagem em curso, e por ter emitido aqui a gente conseguiu resolver. Uma situação que é muito comum, por exemplo, o intercambista. Ele vai para ficar um tempo e resolve por algum motivo renovar o visto e não vai usar a passagem, quer vir noutra data, quer aproveitar vir no Natal para visitar a família ou encaixar ali no meio do visto seguinte para poder depois vir e voltar do Brasil. Você, quando fecha pelo site ou por site de compra, você tem que entrar em contato com eles para fazer essa remarcação. Muitas vezes isso envolve ter que se deslocar até o aeroporto ou ligar no call center da companhia aérea, e se você não tem o domínio do idioma, às vezes isso pode complicar. Quando eu emito as passagens por aqui, eu consigo fazer essa remarcação, sou eu que faço essa remarcação, facilito em relação ao pagamento. No aeroporto você vai precisar pagar em dinheiro, ou no telefone, no call center você vai precisar ter o seu cartão, esse limite no cartão. Já tive casos de intercambista nosso que precisou fazer a remarcação, e aí depois o pai, a mãe ou o próprio intercambista que pagou, mandou o dinheiro aqui para Viajar Mais. Acho que a principal dúvida das pessoas em relação à passagem é qual a antecedência que você deve comprar a sua passagem. A gente tem dois cenários. Um cenário é, quanto maior a antecedência, realmente você consegue tarifas melhores. Mas, ao mesmo tempo, algumas companhias aéreas podem fazer promoções de último minuto. Então, você tem que colocar tudo isso na balança. A regra geral é que quanto menor a antecedência, mais caro é a tarifa. Em relação à tarifa, existe aí a teoria X, mas isso é muito pano para manga, a gente deixa isso para um outro vídeo, que trabalha mais ou menos o raciocínio de você saber se a tarifa está dentro do esperado ou não. Mas isso também envolve um cálculo aí em relação à antecedência. Por isso que eu tô falando que a gente deixa isso para uma próxima. No caso de intercambista, às vezes a gente não consegue trabalhar com tanta antecedência. As companhias aéreas, elas abrem o calendário aéreo de hoje 340 a 360 dias para frente. Então, se você vai embarcar daqui 6 meses e vai ficar um ano fora, a gente ainda não vai ter a data da sua volta disponível. Por isso que tem que encaixar isso dentro do melhor período de compra. Outra coisa importante é sobre a bagagem. Antigamente a gente tinha uma política de franquia de bagagem muito abrangente. Voos iniciados no Brasil para a maioria dos destinos do mundo contavam com 2 peças de até 32 quilos. Isso não existe mais. A gente conta nos dedos as companhias aéreas que ainda trabalham com franquia de 2 malas e mais nos dedos ainda as companhias que trabalham com franquias de 32 quilos. O padrão hoje são tarifas sem bagagem, é isso mesmo, eu viajo só com bagagem de mão. E aí você compra uma tarifa de uma categoria um pouco acima para poder incluir bagagem. Algumas companhias low cost, isso na Europa, aqui no Brasil a gente tem especulação de estar começando com isso, a gente já tem algumas empresas low cost atuando no Chile, por exemplo, eles têm uma tarifa mais diferenciada ainda, que não tem nem mala de bordo, é só o seu item pessoal, sua bolsinha ou sua mochilinha que cabe debaixo do banco da frente. Isso é uma tendência, tomara que venha isso para o Brasil. As pessoas pensam, nossa, mas como que eu vou viajar sem mala? A gente tem um fluxo de pessoas indo e vindo, vamos colocar no exemplo do Brasil, Rio-São Paulo. Tem pessoas que vão para São Paulo de manhã e voltam para o seu destino à noite. Então essas pessoas realmente não precisam de mala, para elas é interessante sim ter uma tarifa mais barata, mesmo que para isso seja necessário abrir mão da bagagem. Mas tudo isso depende do seu destino, qual o seu intuito de viagem, quanto tempo você vai ficar, qual companhia aérea você vai estar viajando. Então, wait, don't freak out. Cada caso é um caso. Para terminar, muito importante ressaltar aqui a diferença entre comprar uma passagem com uma agência de viagem e comprar uma passagem na internet.
Primeira coisa é toda a instrução que uma agência pode te dar. A agência está preparada a tirar absolutamente todas as suas dúvidas, de passar todos os detalhes. Como eu falei, cada caso é um caso e o seu agente de viagem vai poder te instruir melhor do que ninguém. Fora isso, a gente também tem outras questões. E aí, linka com lá atrás. Dá? Ficou legal.